Hoje é dia 30, sexta-feira, e esse é o nosso Café com Política, o primeiro editorial do dia. E aí vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, porque a nossa novela preferida, Trump versus Moraes, tem mais um capítulo. E hoje, capítulo emocionante, digno de final de semana mesmo. Você já viu que todo final de semana, né, naquelas novelas mexicanas, eles fazem uma coisa bombástica para deixar você com um gostinho de quero mais para acompanhar o restante da novela na segunda? Pois é, parece que o Donald Trump fez isso aqui. Mandou um recado claro e direto. E aí, com uma surpresinha, para que o signatário, digamos assim, né, o Alexandre de Moraes, entendesse o recado que foi dado pelo Donald Trump. E você vai entender o porquê que esse recado foi direcionado ao Alexandre de Moraes, sim. Outro ponto que a gente vai falar também é que tem interlocutores. O ex-prefeito de Nova York também já falou para os brasileiros, se você for brasileiro, eu começaria a me preocupar com os Estados Unidos, porque parece que o bicho tá pegando pro lado de vocês. E aí vem o The New York Times e fala, olha, os Estados Unidos tentaram por várias vezes informar o Alexandre de Moraes para recuar. Mandou carta. E nós temos acesso a essa carta? É claro que temos. E aí, né, falou, olha, o Brasil continuou porque quis, porque o governo americano avisou. Né? E agora é o The New York Times que conta sobre o recebimento dessa carta. Nunca foi informado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. E aí vem a CNN e diz, olha, vocês estão achando que o negócio é só Alexandre de Moraes? Está muito enganado. Funcionários do STF, do TSE, os parentes dos funcionários, vai pegar todo mundo, todo mundo. E aí o bicho está pegando cada vez mais, né, pro lado de quem trabalha no tribunal. Outro ponto que a gente precisa falar nesse editorial ainda é a bomba fiscal que o Haddad tá nas mãos. Pois é, parece, mas só parece que a briga começou a ficar feia. O Hugo Mota subiu o tom pesado contra o governo. E aí o Lula ameaçou ir para o STF para barrar o Congresso. E parece que aí a turma do governo já está com medo de que o Hugo Mota e o Alcolumbre pulem fora, vão para o lado da oposição e mandem o governo se danar. Será que vai acontecer? Tô doido para ver isso acontecer. Bom, então bora para cima. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha. Muito importante seu apoio, muito importante você dar uma ajuda aí pro canal, mandando para mais pessoas. Bora bater nossa meta de 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá. E bora para cima, começando de notícia agora. Enfim, vamos chegar chegando já, né? É o seguinte, matéria do El Mundo, né? Urgente. O governo de Trump manda recado em português e diz que o inimigo da liberdade não será perdoado. Olha só, eu fico imaginando aqui, né? Imaginando, na minha cabecinha aqui, eu pensando, como é que os caras bolaram essa aqui? Eles querem mandar um recado para o Alexandre de Moraes, eles querem intimidar, eles querem fazer terror. E como que eles estão fazendo? O Marco Rubio vem e escreve um texto falando, você que atenta contra a liberdade dos americanos, você não será mais bem-vindo, não queremos você mais aqui. Mas não cita o Alexandre de Moraes. Aí todo mundo entende o recado, que é para ser para o Alexandre de Moraes. Aí vem o Jason Miller e escreve, olha, a primeira pessoa que eu pensei quando eu li a ameaça do Marco Rubio foi você, meu querido Alexandre de Moraes, e Marco Alexandre de Moraes. E aí já começam os sinais. E aí vem mais um funcionário ali da cúpula do governo do Donald Trump e fala, não, escreve o seguinte recado, que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. E aí ele publica isso no perfil oficial da Casa Branca. Mas ainda dizem, como é que dá para mandar um recado mais direto? Como é que a gente vai fazer o ministro Alexandre de Moraes entender que esse recado é para ele? Faz o seguinte, escreve em português do Brasil, aí os caras me escrevem no português do Brasil, que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. E aí o recado veio, né,
para todo mundo que está atuando aqui no Brasil e provavelmente para derrubar redes sociais. E o que o governo americano está querendo? Está querendo causar terror aqui no STF. Porque ao escrever dessa forma, ao fazer dessa forma, literalmente a ideia deles é: olha, vamos deixar bem claro, o alvo é o ministro de Moraes, mas qualquer um dos outros ministros que estiverem caminhando junto vão ser pegos também. E aí vem o prefeito de Nova York, né? O ex-prefeito de Nova York disse o seguinte, abre aspas: se eu fosse brasileiro, eu ficaria preocupado com os Estados Unidos. Fecha aspas. Em uma reunião com o governo Lula neste mês, representantes do governo americano sugeriram que o Brasil considere o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Bill de Blasio afirmou que a medida pode ser usada para objetivos políticos nefastos. Eu avisei. Depois, vocês falam que quem não tá aqui acompanhando o canal não tá sempre um passo à frente. O que eu falei pra vocês? O que eu avisei pra vocês? Eu disse que existem muitos e muitos políticos que estão sendo fomentados pelo crime organizado no Brasil. E que o governo Trump vai considerar esses caras grupos de terror. E a hora que eles começarem a investigar, vão ter muitos, mas muitos nomes vinculados ao primeiro comando da capital. E aí a gente não sabe quem é. Se tem juiz envolvido no meio, se tem político envolvido no meio. Só que o ex-prefeito de Nova York, depois de um encontro com Lula, falou: olha, o Trump já sabe muita coisa. E se eu fosse aqui brasileiro, se eu fosse do governo Lula, eu ia ficar preocupado. Tem muita meleca jogada no ventilador. Eu avisei para vocês. E aí, vem agora o The New York Times e fala o seguinte: olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, recebeu uma carta dos Estados Unidos quando ele censurou o Rumble, um mês atrás. E aí, nós avisamos, nós conversamos, nós dialogamos. Se tem uma coisa que nem o Supremo Tribunal Federal e nem o governo Lula podem argumentar, é que o governo norte-americano primeiro tentou o diálogo. Sobre o crime organizado aqui no Brasil, ele mandou um representante, o Gamble lá, lembra? O David Gamble, para falar: olha, isso aqui vai acontecer. Pode ser uma ação conjunta com vocês, ou pode ser uma ação sem vocês, que a gente até prefere isso, mas a gente tem que ter o diálogo. Com o Alexandre de Moraes, mesmo que eu tô mandando uma cartinha falando: recua aí, para, põe o pé no freio. Não quis? Vai vir para cima. Uma reportagem do jornal The New York Times, publicada nesta quinta, revelou que o Departamento de Justiça do governo americano enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes repreendendo o magistrado por uma ação tomada contra uma rede social americana. De acordo com a carta divulgada em matéria do jornalista Jack Nickas, o Departamento de Justiça enviou a correspondência para Moraes neste mês, repreendendo-o por ordenar que a Rumble, uma rede social americana popular entre os conservadores, bloqueasse as contas de um usuário específico. O The New York Times relata que teve acesso a uma cópia do documento que não havia sido divulgada anteriormente. O Departamento de Justiça informou ao juiz Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos. Procurada pelo jornal americano, a assessoria do magistrado disse que não comentaria o assunto. Rumores sobre possíveis sanções ao ministro do STF ganharam forças nos últimos dias, desde que o próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou no Congresso dos Estados Unidos que punições contra o membro do STF eram muito prováveis. Esta semana, o governo dos Estados Unidos divulgou uma nova política de sanções, que teria como alvo oficiais governamentais que censuraram cidadãos americanos. Ao Metrópolis, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que no momento não tem informações a compartilhar sobre quais indivíduos serão alvo das sanções. Para mais informações, acesse o portal Metrópolis. Pois é, pessoal, fonte da matéria, Metrópolis, The New York Times, tá? Agora, a gente precisa focar numa coisa. O governo norte-americano foi muito safo nessa aqui. Os caras foram malandros, foram.
que eles fizeram? Todo mundo esperando que sairia uma lista com os nomes de quem seria sancionado. O que eles fizeram? Eles falaram que não vão soltar lista nenhuma. Disseram da existência de lista com dezenas de nomes. Não é um ou dois, não. São dezenas de nomes, né? Centenas de nomes. E aí, eles falaram o seguinte, olha, nós vamos deixar essa lista aqui. Tá aqui com a gente. Vocês não vão ter acesso. Vocês vão descobrir na hora que vocês vierem tentar pegar o visto aqui. É aí que vocês vão descobrir. O que causou um pânico. Porque tem ministro que gosta de viajar para Nova York e tudo. E agora não sabe se o visto dele tá valendo ou não tá valendo. Já imaginou um ministro, presidente do Supremo, por exemplo, o Barroso, pegando a malinha, todo, chegando no aeroporto, de repente, não, o senhor não é bem-vindo aqui nos Estados Unidos. E aí, os repórteres todos tirando foto. Já pensou a cena? Eu acho que nenhum ministro vai querer encarar essa aí, não. Então, jogada de mestre. E aí, tem mais gente, tá? No próximo bloco a gente vai falar sobre essa lista aí, sobre a quantidade de pessoas que podem entrar nessa mira, matéria do CNN. Próximo bloco. Pois é, pessoal. Como eu disse para vocês, o governo norte-americano não vai liberar a lista, não. Eles querem passar vergonha em quem vai tentar entrar lá e de repente vai ter, né, o visto barrado. Há quem diga que o governo norte-americano vai enviar e-mails, né, a embaixada norte-americana vai enviar e-mails avisando de que os vistos foram cancelados para essa vergonha não acontecer. Mas né, a gente vai estar acompanhando aqui para ver, né, se algum vai tentar pôr a cara lá ou alguma coisa nesse sentido assim, né, de tentar ir para os Estados Unidos e ser barrado. Só que é o seguinte, olha o que essa matéria do CNN diz. Não é um ou outro, não. É muita gente que vai ter o visto barrado. Fontes próximas do governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros que devem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui também funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Cada caso será analisado com base na Lei Magnitsky, que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos e entidades estrangeiras que são responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção grave. Inicialmente, segundo fontes com quem eu conversei, está prevista apenas a suspensão do visto, mas não está descartada a ampliação de outras medidas, tanto a brasileiros quanto a cidadãos e autoridades de outros países. O Brasil, segundo fontes ouvidas pela CNN Brasil, não é o único país que está na mira do governo de Donald Trump. Autoridades e parlamentares de outros países também devem receber sanções. O governo Donald Trump anunciou ontem restrições de visto a autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a cidadãos dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, não listou os possíveis prejudicados pela medida, mas citou a América Latina e a Europa como alvos. No anúncio, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirma ser inaceitável que autoridades estrangeiras ameacem ou emitam mandados de prisão contra cidadãos norte-americanos por postagens em redes sociais. Fontes... Viu? Pois é, assim, jogada causou pânico, né? Num monte da turminha aí que gosta de sair viajando por aí, porque se os Estados Unidos impõem essa sanção, aliados dos Estados Unidos vão querer também, né, seguir essa lista aí. E aí a gente imagina, né, que quando fala que TSE, entre outros tribunais, a gente imagina da turma do missão dada, missão cumprida, esse tipo de coisa, né, tudo. Esse tipo de gente, todas podem entrar na mira aí, certo? Bora para a próxima. Pessoal, vem cá. Entenda um negócio. Ontem eu estava vendo uma matéria e aí um flanelinha, né, limpando os carros. E ele fica na porta de um restaurante do Rio. E aí o flanelinha limpando o carro, o repórter chegou no cara, né, que o flanelinha estava ali limpando o carro, limpando o vidro ali, e falou pro rapaz: você sabia que esse cara aqui, ele já foi milionário?
esse flanelinha aqui, ele ganhou na Mega Sena 30 milhões de reais. E gastou tudo com os companheiros, gastou tudo com mulherzada, com cachaça. Tá pobre aí, tá na flanelinha. Então o que eu quero te dizer? Cara, não adianta você pensar que quando entrar muito dinheiro, você vai viver bem se você não é um cara que sabe lidar com o dinheiro. Você já parou para pensar que existe gente aí que tem aí 5 mil reais de renda mensal? Enquanto que tem juiz, médico de 30 e tantos que vive endividado, tem uma aparência de vida boa, mas vive com uma situação financeira complicada. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando do governo. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria da Globo News, olha só. Recorde de arrecadação. Foi o valor arrecadado pelo governo federal em impostos em março, o maior para o mês em 30 anos. Olha só, a arrecadação federal de impostos bateu mais um recorde mensal, segundo a Receita Federal divulgou nesta terça-feira, dia 23, ou seja, recorde atrás de recorde para enfiar imposto em você. Agora entenda, o que o governo produz? Nada, a não ser raiva na gente, muita raiva na gente, o governo produz. Ou seja, ele depende dos nossos impostos para se manter e para se bancar. Então quer dizer que agora, né, ele está arrecadando como nunca. Ou seja, está entrando muito dinheiro. Agora, o que a gente precisa entender? Hoje é um dia especial para você. A partir de hoje, você começa a trabalhar para você mesmo. Porque até agora, você estava trabalhando para a Janja viajar. E para o Lula sair em palanque falando besteira. Por aí. Escuta aqui, Jornal Nacional falando para vocês. E aí, tudo bem com você? Olha só, o JN dessa noite vai exibir uma reportagem que mostra que do início do ano até hoje, dia 29 de maio, você trabalhou só para pagar imposto. É isso mesmo, 149 dias. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E a gente, claro, conversou com os contribuintes, com quem paga essa conta. E o resultado dessa conversa você confere logo mais no JN. Ô petista, peite-pombo, fala comigo, tá? Você se sente bem em saber que até hoje, você trabalhou só pra mandar dinheiro pro Lula e pra Janja? Só pra mandar dinheiro pro governo? Você se sente bem? Não. Aí você vai me responder, mas Sandro, veja bem, agora o governo está investindo na educação, na saúde, na cultura, na floresta amazônica, nos Yanomamis, está investindo em vacinas, tá tudo em colapso. Tá tudo em colapso. E quem é o cara que tá falando que tá tudo em colapso? Quer que eu te conte? O ministro da Fazenda, né? A Fazenda aqui tá indo pro buraco. Haddad diz que não há nenhuma alternativa. Nós já tivemos recorde de impostos, ou seja, o grosso já entrou até o... Já tá aí o grosso. Só que agora eles estão dando um jeitinho de enfiar mais ainda. Por quê? Porque estão enfiando o IOF, um aumento de imposto que vai ser o equivalente a aumentar a taxa de juros. Deu para pegar a visão de que os caras estão tendo recorde de arrecadação? Você nunca pagou tanto imposto na vida, você trabalhou até hoje só para pagar imposto. E aí vem o Haddad e fala, não, nós vamos ter que aumentar mais imposto. Não está sendo suficiente. E aí, se não tiver o imposto, nós vamos entrar em colapso. Peito de pombo, presta atenção. Shutdown significa colapso. Acabou. Falidos. Sim. O seu presidente está falindo o Brasil. Deu para entender o tamanho do impacto? Só que isso aqui vai ter retaliação. Isso aqui não vai ficar por isso mesmo. Por quê? Porque o Congresso está sendo culpado. Ele é cúmplice, tá? Porque quem libera o orçamento, porque quem pode fazer o impeachment é o próprio Congresso Nacional. A alta dos juros, segundo os principais analistas, né, a alta do IOF, equivale a aumentar a taxa de juros. É o equivalente a aumentar a taxa de juros. Ou seja, o governo está ferrando o coitado do mais pobre. E esses caras ainda defendem. Aí vem o Hugo Mota e diz o seguinte, vamos ver quem está falando a verdade. Porque o governo é mentiroso. O Hugo Mota chamou o governo de mentiroso. Deu para ter uma noção disso? O presidente da Câmara disse que bloquear emendas não seria um problema e que o governo só envia propostas com aumento de arrecadação sem rever as despesas.
O Hugo Mota, que é do Republicanos, disse que não tem problema nenhum caso o governo bloqueie as emendas para compensar a derrubada do decreto que elevou o IOF. Segundo apurou o Poder 360, o Executivo confia que o Congresso não revogaria o ato por temer o bloqueio das verbas. Cerca de 20 bilhões esperados de arrecadação extra em 2025 teriam que ser cortados. Resumindo, este governo não sabe o que é cortar gastos. Esse governo não está nem aí com relação a impostos, né? Esse governo é assegurar os gastos. Esse governo só quer gastar, como se não houvesse amanhã. E aí veio o Randolph tentando apagar os panos, né? Dizendo que não, o Alcolumbre e o Mota é dos nossos. Eles não vão brigar com a gente, não. Vai nessa. Após críticas, Randolph disse que Mota e Alcolumbre não estão do lado da oposição, não. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, disse nessa quinta-feira que os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota, que é do Republicanos, e Davi Alcolumbre, que é do União, não estão do lado da oposição. A declaração ocorre após os dois criticarem o governo federal por um decreto que aumenta algumas taxações no IOF. Briguem. Quem sabe o povo saia beneficiado no meio dessa briga de vocês. Porque até agora, nessa união e nesse cambalacho que vocês estão fazendo juntos, o povo tá, só se ferrando, só pagando mais imposto. Então eu quero é que vocês briguem mesmo, né? Quem sabe o povo deixe de ser explorado no meio dessa briga de vocês. Aí vem o governo Lula e retalia o Congresso tirando as emendas, que é um abuso com o povo. Aí vem o Congresso e corta a verba. Quem sabe sobra mais dinheiro pro povo um pouquinho, porque vocês estão deixando a gente ferrado, né? Bora para a próxima. Pessoal, é meio complicado você entender o que é verdade ou o que é narrativa, tá? Que vem aí da grande mídia. Vamos dar uma olhada. Disseram que existe um grupo chamado C4, né? Que é Comando de Combate a Corruptos e Comunistas, né? O que acontece? Segundo essa matéria do Metrópolis, existiam espiões que se infiltravam, né, da Polícia Militar, que se infiltrava nos círculos de políticos, de ministros, e eles eram especializados em cometer atentados contra políticos e ministros do STF. O detalhe que eu falei que me chamou a atenção é que o único político que eu lembro, assim, de maior envergadura, de maior relevância, que teve um atentado contra ele, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Nunca teve um atentado contra os ministros do STF, nem contra o Lula, nem contra a turma de esquerda. Geralmente, né, foi contra o Bolsonaro. Beleza. E ainda era um grupo especializado, cobravam caro. Mas olha só o interessante dessa matéria. Matéria da Mirelle Pinheiro, do Metrópolis. Espiões usavam prostitutas e drones para seguir ministros e deputados. Olha que interessante. Você vai ver onde que eu quero chegar aqui. A Polícia Federal apontou que o Comando C4, organização criminosa especializada em homicídios por encomenda e espionagem, olha só, né, utilizavam uma combinação de tecnologia avançada e infiltração social para monitorar e eliminar seus alvos. A estrutura do grupo foi desmontada nesta quarta-feira, durante a 7ª fase da Operação Cisames, né? Segundo a investigação, o grupo recorria a prostitutas para se aproximar de autoridades públicas e coletar informações sensíveis. Simultaneamente, empregava drones para realizar um monitoramento à distância das rotinas das vítimas, garantindo vigilância constante sem levantar suspeitas. A organização era composta por militares da ativa e da reserva e civis. Operava como uma verdadeira agência de extermínio de espionagem, com tabela de preços definida para cada serviço. O valor para monitorar um ministro do Supremo, por exemplo, chegava a R$250 mil, enquanto o custo para senadores era de R$150 mil, para deputados, R$100 mil. Deputados, vocês não valem muita coisa não, hein? Vocês não valem nada. Vamos lá, vamos falar uma coisa. Sabe o que me passa pela cabeça? Quem que são esses deputados e ministros do STF que ficam dando trela para prostituta? Você podia ir para a mídia. Não tem a lista, não, de quais os ministros que estavam investigando, só para falar, não, aquele ali, ó, eram as prostitutas, garoto de programa que eles estavam usando, né? Então, assim,
Cara, entre nós, se esse grupo era um grupo especializado, tinha tabela de preço para monitorar ministro do STF, e eles falam que tinha, né, um monte de gente aí partindo para cima do STF e tudo. Por que essa galera não continuou o serviço, não foi para cima? Cara, não me convenceu isso aí. Não me convenceu, né, que existia esse grupo aí. Não me convenceu, não. Sinceramente. Vamos lá, pessoal. Outro assunto, né, que a imprensa não está tratando da forma que precisava, né? Mas olha só, tem uma matéria do The Epoch Times aqui. O governo brasileiro declara apoio ao direito do Irã enriquecer urânio e usar energia nuclear para fins pacíficos. Confiar que o Irã, né, vai usar energia nuclear só para fim pacífico é piada, né? Olha só o que a Epoch Times falou aqui. O governo brasileiro declarou apoio ao direito do Irã de enriquecer urânio e usar energia nuclear para fins pacíficos. A posição foi expressa por Celso Amorim, que é assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, durante uma reunião em Moscou com autoridades iranianas. Isso vem no momento onde os Estados Unidos e o Irã tentam retomar um acordo nuclear. Lá atrás, em 2018, Trump saiu do acordo que Obama havia feito, e a preocupação é que esse regime, um que chama Israel de o pequeno demônio e os Estados Unidos de o grande demônio, após em 1979 ter sofrido uma revolução islâmica, possa chegar a uma bomba atômica. Em princípio, Washington exige o fim do enriquecimento de urânio e, após agora quase 6 rodadas de conversas, a sexta deve vir em breve nos próximos dias, não parece haver muitas concessões do Irã quanto a parar de enriquecer urânio. Recentemente, autoridades disseram que essa seria uma linha vermelha. E aí, você acha que o Brasil acerta a mão ao apostar nesse lado? Não, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente está observando cada dia mais, né, as tensões acontecendo entre os países, né? A gente viu Rússia e Estados Unidos escalando para uma guerra, né? Pode levar a uma guerra mundial. Rússia e Estados Unidos. Também teve os Estados Unidos, só para você ter uma noção, mandando recado para que, inclusive em espanhol, para que todos os cidadãos americanos saiam fora da Venezuela. Rachel, y trabajo para el enviado especial para rehenes en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. O enviado do Departamento dos Estados Unidos. Adam Bowler. Hoy quiero informar a todos los viajeros estadounidenses sobre la importancia de mantenerse seguros y Querem viajar todos os viajantes americanos sobre a importância de se manter seguro. tomar en serio las advertencias de viaje del gobierno de los Estados Unidos. E seguirem sempre as advertências de viagem do governo dos Estados Unidos. El Departamento de Estado asigna su más alto nivel de advertencia de viaje, el nivel 4, solamente a algunos países. Ele só alerta o nível 4, que é o nível máximo de emergência, somente para alguns países. Desaconsejando viajar a dichos lugares bajo cualquier circunstancia. Venezuela es uno de esos países. Falando para não se viajar para alguns países sobre qualquer circunstância. Venezuela é um desses países. Já por outro lado, né? Olha só essa matéria aqui, ó, do El Mundo, né? Título assustador mesmo, Guerra Mundial. Putin afirma que Rússia pode retaliar os Estados Unidos e a Europa após a OTAN autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance. Na fala, o Putin disse, né, que a decisão tomada pela OTAN de enviar armas para a Ucrânia é o início da Terceira Guerra Mundial. E o Trump respondeu à altura, disse que se é isso que o Putin quer, é isso que ele terá. Por quê? A Rússia fez um ataque em massa, uma escalada em massa contra a Ucrânia. E nesse ataque em massa que foi feito pela Rússia, os Estados Unidos não gostou. O próprio Trump falou, peraí, o Putin tá biruleibe, tá birutão? Não dá certo, não é assim que funciona. E aí acabou, né, que o próprio Donald Trump aí diz que se o Putin quer isso, é o que ele vai ter, né? Após países da OTAN apoiarem a autorização para o uso de armamentos e mísseis ocidentais pela Ucrânia contra alvos em território russo, o presidente Vladimir Putin comentou a gravidade da situação. Com a nova autorização de mísseis como Storm Shadow, o Reino Unido, o Taurus da Alemanha e a Tamax dos Estados Unidos podem agora ser empregados contra qualquer alvo dentro da Rússia, incluindo a capital Moscou
e instalações do governo. Putin afirmou que se essa escalada ocorrer, será interpretada pela Rússia como um envolvimento direto da OTAN no conflito e que poderá levar a retaliações igualmente diretas contra os Estados Unidos. Meu irmão, está pegando lá na Europa, né, e nos Estados Unidos. Né? Tá pegando, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Um grande abraço para todos vocês. E daqui a pouquinho a gente volta, né? Ao meio-dia a gente está de volta com mais uma editorial. Grande abraço.